Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. Meu nome é Roberta Renaud e é com muito prazer que eu vou falar de um tema de extrema importância, inspirada num julgado do Supremo Tribunal Federal, do ministro Dias Toffoli. Ele foi o relator desse habeas corpus. Deixa eu contar aqui para vocês. A dosimetria da pena, ela é um assunto que é de extrema importância e muitos colegas não dão a devida atenção. Quando a gente cuida de um processo criminal, tudo que a gente quer é a absolvição e a desclassificação, é o uso daquelas nossas teses, né? E a gente se esquece da fixação do quantum da pena e principalmente do regime prisional, que é de extrema, absoluta importância para quem é condenado, não é mesmo? E nesse habeas corpus, o rapaz havia sido condenado pela prática do artigo 33 caput da Lei de Drogas, né? Tráfico de drogas, e a pena foi de reclusão de 5 anos. O que aconteceu? O juiz sentenciante, ao invés de fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, ele fixou o regime fechado. E aí, ele agiu certo? No habeas corpus, o advogado desse condenado estava querendo que o regime fosse o semiaberto. Como é que a gente faz a interpretação dessa postura, desse comportamento do juiz? Houve ilegalidade ou não? Eu vou te ensinar aqui hoje. A gente vai conjugar o nosso conhecimento legal, o que a gente sabe do ordenamento jurídico, com os entendimentos jurisprudenciais e muitas vezes a gente vai conjugar também com súmulas do STJ e do STF. Nesse caso, no Código Penal, artigo 33, existem as regras para fixar o regime inicialmente fechado, semiaberto e aberto. E a regra para o fechado é que a pena de reclusão ela é superior a 8 anos. Ora, no caso em que eu acabei de falar para vocês, a pena é de 5. Então, em tese, violaria essa regra do artigo 33 do Código Penal. Essa é a primeira observação. Muito bem, você constatou isso, agora você tem que pensar o seguinte: o que os tribunais entendem dessa forma, né, com esse assunto? Será que um juiz pode fixar um regime mais gravoso, um regime que esteja contrário às regras do Código Penal? Infelizmente pode, mas existem limites para isso. E aí é que você tem que conjugar esse entendimento jurisprudencial com as súmulas 718, 719, ambas do Supremo Tribunal Federal, e a súmula 440 do STJ. Como é que a gente faz isso? Os tribunais entendem o seguinte: sim, mesmo que a pena seja inferior a 8 anos, o juiz até pode fixar, em determinados casos, o regime inicial como fechado, desde que haja motivação idônea. Aí você vai me perguntar, Roberto, o que é motivação idônea? Né? O que é isso? Motivação idônea não é abstração do delito. Então, aquele juiz que fixa uma pena e um regime inicial fechado, diferente da regra do Código Penal, baseado na seguinte alegação: o crime de tráfico é um crime nocivo para a sociedade, para a saúde pública, é um crime que traz muitas mortes, que lesa muitas pessoas direta e indiretamente. Ele não pode fazer isso. Os tribunais entendem que isso não é motivação idônea para a fixação de um regime mais gravoso. E por que não é? Porque estaria violando um princípio básico, que é o do non bis in idem. Ou seja, quando o legislador criou a lei de drogas, criou as penas da lei de drogas, as penas em abstrato, o tipo penal, ele já levou em consideração tudo isso, que é um crime grave, que lesa a saúde pública, que traz consequências gravíssimas. Então, se eu aplicar a mesma consideração 2 vezes contra o condenado, eu não posso fazer isso. Eu estou violando o princípio do non bis in idem. E isso aconteceria se o juiz, no momento da pena, que ele vai fixar a pena no caso em concreto, levar em consideração essa gravidade do delito. Ele estaria violando esse princípio que é básico no nosso ordenamento jurídico. Por isso que os tribunais entendem que, para fixar um regime mais gravoso, diferente da regra do artigo 33 do Código Penal, a motivação é idônea e não é motivação idônea a abstração do delito. Outra coisa, então, mais uma vez, Roberta, o que é então motivação idônea? Eu já sei que não é o delito em abstrato, então o que eu vou considerar como motivação idônea? Os tribunais entendem como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Quando ele vai fixar uma pena, ele já reconhece a responsabilidade penal do seu cliente, ele vai levar em consideração o quê? O artigo 59 do Código Penal. Tem lá as circunstâncias judiciais. Se naquele caso em concreto tiver uma circunstância judicial desfavorável, grave, essa sim pode ser utilizada como uma motivação idônea para fixar um regime inicial mais gravoso, ou seja, diferente do Código Penal. Nesse caso do habeas corpus, que eu vou deixar até o número aqui na parte descritiva do vídeo, se você está me assistindo tanto pelo YouTube como pelo Instagram, não havia essa motivação idônea. O Dias Toffoli considerou como uma alegação, uma abstração do delito. E aí ele fala em violação do princípio da proporcionalidade. Por quê? Porque o juiz, além de violar a regra do artigo 33 do Código Penal, não tinha motivação idônea, que é o entendimento dos tribunais, e aquele posicionamento dele, então, passa a ser ilegal. E que bom que o ministro foi votado, né? Ele deu o voto para que o regime fosse inicial semiaberto e a votação seguinte foi unânime. Então, realmente, o rapaz saiu do fechado e foi para o semiaberto. Então, prestem bastante atenção nesses casos, não só com relação ao tráfico, mas com qualquer outro tipo de crime. Vocês vão olhar. O juiz, quando fixou o regime inicial, ele seguiu a regra do Código Penal? Se seguiu, beleza. Não seguiu. Tá. Então, o que fez esse juiz a colocar um regime mais gravoso? Foi uma motivação idônea de acordo com o que os tribunais entendem como motivação idônea? Tem alguma circunstância judicial, no caso em concreto, devidamente comprovada, que possa fazer com que o regime inicial de cumprimento seja mais gravoso? Se isso não estiver, você vai fazer o quê? Você vai tentar atacar essa dosimetria através da própria apelação, onde a gente discute o mérito com amplitude. E se não conseguir, um habeas corpus seria o remédio. Embora ele possa ser até não um meio específico para esse tipo de lide, de discussão, mas quando há uma ilegalidade latente, o tribunal é obrigado a apreciar. Então, a alternativa seria realmente a apelação criminal e depois, se não conseguisse, o habeas corpus, tá bom? Eu quero aproveitar e te fazer um convite que eu acredito que vai ser um divisor na sua carreira, na sua profissão. Eu estou criando um treinamento de prática penal voltado para a atuação na lei de drogas. Então, se você quer realmente desenvolver as habilidades de oratória, de escrita, de definição de estratégias defensivas, de acompanhamento do processo de uma forma correta, com a excelência, né? Porque sem excelência a gente não tem cliente, a gente não tem crescimento profissional, tá? A gente não faz o melhor serviço jurídico em prol do cliente. Se você quer essa oportunidade, quer crescer realmente, quer estudar, quer se dedicar, clica no link que está na bio do meu Instagram, se você está assistindo pelo Instagram, e se você estiver no YouTube, o link está na parte descritiva do vídeo. Lá você vai encontrar todas as informações e corre logo. Por quê? Porque eu estou com uma promoção muito bacana para os primeiros inscritos, um desconto muito legal. Mas para isso você precisa entrar no link e falar comigo depois, tá bom? Qualquer dúvida eu vou estar por aqui sempre te ajudando. E até o próximo vídeo. Se quiserem deixar alguma dúvida aqui nos comentários, eu terei um enorme prazer em ajudar. Um forte e carinhoso abraço para você. Tchau, fica com Deus. Excelente semana.